braço, na perna. Fratura que eu falo é quebrou, tá? O popular quebrou. Já quebrou algum osso? Já coloquei para gravar. Ninguém, só a Rose que confirmou aí. Então, eu já, professor, mas eu era criança. Era traquina que só. O pé e a mão. Mas é até normal você ver criança toda enrolada ali no gesso, né? Significa que alguma coisa fez. Tá, então vamos lá, deixa eu adiantar aqui, colocar na tela. Até esse slide aqui, tá? Inclusive, esse material, na verdade, ele já está postado a gravação da aula. Então não vai ter como a gente ver tudo hoje, porque ele é bem extenso, tá bom? Mas eu vou adiantar e vou focar em alguns pontos principais. Então vamos lá. Entosses e distensões musculares, até fraturas e luxações, os princípios específicos emergenciais em diferentes contextos, corpos estranhos no organismo, queimadura, desidratação, intoxicação e envenenamento, mordidas e picadas de animais, imobilização e transporte de pessoas, e, por fim, afogamentos, tá bom? Objetivos: identificar os tipos de lesões mais comuns, discriminar as ações específicas em cada emergência. Então, vamos focar na seguinte questão. Vou trazer aqui para vocês de forma resumida queimadura, o que deve ser feito, tá? Mas vocês saibam de que existem vários procedimentos, existem várias diretrizes, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, tá? Então, tudo isso você tem que ter em mente. Como eu sempre falo para vocês, né? Nós temos as diretrizes que deve ser seguido, mas geralmente não é uma receita que você vai seguir 100%, tá? Você tem que ter atenção, obviamente, tá? Mas eu tenho que ver qual é a condição atual. Se eu estou em uma região que eu não tenho acesso a nada, tá? Vamos colocar aqui pela realidade. Aqui em Rio Branco, dificilmente nós temos escolas que possuem kit de primeiros socorros, que já era algo para ter em todos os estabelecimentos de ensino, tá? E isso era para ser o quê? Proporcionado pelo governo, tá? Ninguém vai sair comprando kit, já não basta o professor de educação física, né, que compra bola, compra material, tem muita dificuldade em relação a isso. Você imagina gastar com o kit, né, que sai do próprio bolso, para fazer um primeiro socorro adequado. Então tem que ter cuidado em relação a isso, tá bom? A prática esportiva está sempre associada a algum grau de risco de lesão. Esse risco tende a ser maior quando os praticantes não realizam atividades de aquecimento adequado. Inclusive, na própria literatura é bastante falado, né? Precisa fazer aquecimento, depende da atividade. Na musculação, precisa alongar? Depende também. Inclusive, eu costumo dizer que a nossa área de atuação é uma área onde as pessoas têm bastante discussões em relação a isso. Tem trabalhos que eles orientam a fazer os dois, fazer o outro, fazer um oposto do outro. Posso alongar, posso aquecer, devo fazer isso, devo fazer aquilo. Por exemplo, a gente tem o Marquinhos, né, que é de Sena, que ele é corredor, certeza que ele aquece bastante para correr, que é perigoso. Você imagina, você não fez nada, simplesmente chegou e já quer sair correndo em uma boa velocidade. O risco de ter uma lesão é bastante grande. Seu corpo está simplesmente ali parado, do nada ele já tem que estar de alerta, tentar liberar hormônio, musculatura, aquecer, enviar sangue, sistema circulatório. Então é bastante complicado. Tem que ter atenção em relação a isso, tá? Sempre tem que ser progressivo. Isso acontece inclusive com atletas e pessoas bem treinadas. Muitas vezes está confiante e acontece isso, tá bom? Deixa eu ver. Lesões em músculos e ligamentos ocorrem quando esses tecidos são expostos a esforços que excedem sua capacidade natural de resistência. Por isso que é interessante você conhecer o seu corpo. Quando nós falamos lá das capacidades físicas, vamos enumerar aqui algumas: força, velocidade, agilidade, resistência cardiorrespiratória e flexibilidade, tá? A flexibilidade ela é inteiramente relacionada a essas lesões também. Pessoas que não têm flexibilidade, tentam fazer um movimento que tenha um ângulo que seja um pouco mais elevado, podem estar sujeitas a lesões também, tá bom? Então, por isso que é interessante você trabalhar a flexibilidade. Professor, como que eu vou trabalhar? Pode fazer alongamento em casa, não tem nenhum problema, tá? Alongamento, vez ou outra eu esqueço, mas eu gosto de fazer também, tá? Você tem que fazer. Flexibilidade, ela é muito interessante para o seu corpo. Muitas vezes uma pessoa flexível se livra de uma lesão, porque escorregou, teve uma pancada, a perna abriu um pouco, mas tinha flexibilidade, não teve mais lesão. E você não precisa de praticamente nada para fazer exercício, fazer um alongamento, fazer exercício de flexibilidade, você só precisa de você mesmo. Não sei o que fazer. YouTube, TikTok, Instagram, só coloca lá que você vai ver a chuva de vídeos que vai ter, entendeu? Quem fica muito no TikTok aí, aproveita 5 minutinhos
e já era. 3 vezes na semana está feita, a sua flexibilidade vai evoluir, tá bom? Fatores que influenciam as lesões. Distribuição desigual da carga sobre o corpo, diferença no comprimento das pernas, a pronação excessiva, movimento acentuado de rotação interna dos pés, ao tocar o solo. Tá? Essa parte aqui ela é bem interessante, porque geralmente pessoas que têm essa distribuição desigual, um exemplo, uma pessoa que tem um problema no quadril, problema do lado direito, ele tende a compensar. Se eu sinto muita dor do lado direito, eu vou jogar a força, eu vou jogar a sobrecarga para o lado esquerdo. E o que pode acontecer? Alguém pode me responder? Vou colocar mais no geral para facilitar. Eu tenho um problema aqui na minha perna direita e eu compenso mais com a esquerda. O que pode acontecer com o meu corpo? Podem responder sem medo. O que pode acontecer com o meu corpo ou pode agravar? O que vocês entendem? Tenho um problema na minha perna direita e eu compenso com a esquerda. O que vocês entendem sobre isso, primeiramente, ou o que pode acontecer? Vamos lá. Vai lesionar o lado. Como é que é, Rose? Não entendi. Vai lesionar? Ficou estourado, pelo menos para mim. É porque eu estava deixando, eu parei porque a Laiane ia falar e eu esperar ela falar primeiro. Vai, Laiane. A Laiane vai falar, Eu ia falar, professor, que ela pode sobrecarregar as articulações do outro lado e também lesionar, né? Isso, é exatamente isso. Tá, então, o que acontece? Ó, prestem atenção. Inclusive, acho que todo mundo aqui conhece o Richard, né, aquele que é biólogo, Richard Rasmussen. Eu tenho certeza que quando vocês eram bem novos, eu não sei o pessoal novinho, né, conseguiam ver ele na televisão, nos programas que ele tinha. Inclusive, ele recentemente se operou do quadril, e o que acontecia com ele? Quadril mesmo, que é complicado. Você imagina problema gravíssimo no quadril e uma cirurgia, imagina a recuperação. Então, ele tinha um problema bem grave de um lado, o corpo, naturalmente, você compensa. Você sabe, se você estiver sentindo dor, um exemplo, no teu pé direito, você tende a forçar um pouco mais com o esquerdo. Mas você imagina isso durante anos e anos. Então, toda aquela questão lá, o encaixe do quadril estava desgastado, e ele jogava força para o outro lado. O que aconteceu? Desgastou o outro também, e ele teve que fazer o procedimento, onde ele coloca como, eu esqueci, uma prótese. Ele coloca uma prótese como se fosse uma bolinha, que é para funcionar ali como se fosse a própria articulação mesmo, a questão do cartilagem, tá? Funcionar como uma cartilagem, porque ele já tinha perdido toda a cartilagem, o contato dele, como o médico falou, era osso com osso, de tanto que ele compensou, entendeu? Então ele fez todo esse procedimento por isso, e é muito comum você compensar. Quando você compensa, você perde todo o alinhamento corporal. Tenho certeza que vocês lembram lá da posição anatômica, né, que vocês estudaram anatomia, eu acho que foi bem no primeiro semestre, tá? Qual a posição anatômica que é o correto, sem desvio estrutural, tá? Ombros ali, eles ficam praticamente alinhados, ao final a mão com a mão também, quando você analisa de longe, então tudo isso compromete, tá? Então tem que ter atenção em relação a isso. Vocês observam que, só falando disso daqui, a gente já ficou quase 10 minutos aqui, só para vocês verem como esses temas, eles são bem extensos, tá bom? Então, atenção, o alinhamento das pernas exerce influência direta na biomecânica do corpo, e pode ser um fator importante no surgimento de dores, especialmente nos membros inferiores. Esse tipo de desconforto é mais comum em mulheres com quadris mais largos, tá? Aqui a gente já está falando de anatomia. Quadril mais largo, dependendo muito da composição, o que eu tenho ali, mais gordura, aí vai ser um pouquinho prejudicial, por isso que fala que geralmente questão anatômica, né, mulheres que têm um quadril um pouco mais largo, elas podem sofrer um pouco com isso. É um trabalho detalhado, não é fácil chegar e dizer, não, você vai fazer isso, claro que o treino vai ajudar a perder um pouco de gordura, mas tem que ver direitinho o que tem, tá? E isso a gente está dando toda uma introdução para falar de fratura, falar de lesão, vocês observam que aqui a gente já está falando da composição corporal, tipos de corpo também, tá? Podem influenciar, não é somente uma lesão, se acidentou por causa de um esporte, não. Tem que ser feita toda uma análise por trás disso, tá bom? De modo geral, as lesões relacionadas à prática esportiva podem ser classificadas em 4 categorias distintas. Esforço excessivo, tá? A gente não vai focar tanto em esforço, você já sabe, fiz muito esforço, além da minha capacidade, então uma classificação muito grande. É bastante comum o desgaste por esforço. Você, quando fica, um exemplo aí, trabalhando o dia todo, fazendo alguma coisa, tem que fazer outra coisa, você se sente desgastado, um esforço excessivo. Na prática esportiva também, tá? Já trazendo aí para a nossa área, né? A área escolar, existe também esse esforço excessivo que ele vai ter uma resposta negativa, tá? Cansaço, fadiga, tem que se recuperar, tem que repor o que foi perdido, tudo isso tem que ter atenção, tá bom? Trauma por impacto,
fraturas e deslocamentos e entosses, tá? Então, aqui trazendo para a nossa realidade, o trauma por impacto acontece bastante nas aulas de educação física, acontece bastante nas competições esportivas, competições escolares. O traumas por impacto são lesões comuns em esportes que envolvem contato físico intenso, podendo causar hematomas, concussões e fraturas. Coloquei até um exemplo, porque geralmente criança não tem medo, né? Com certeza a gente tem algumas professoras, mas vocês conhecem, deve ter parentes. Criança não tem medo de nada praticamente. Então a criança vai para cima mesmo, tem que ter um cuidado. Inclusive até postei, acho que eu tenho alguns aqui na rede social, postei crianças, o 6º ano jogando handebol pela primeira vez. Handebol que eu costumo falar que é de contato, eles vão mesmo para cima, vão literalmente para se quebrar. Eu falo isso porque eu já dei aula desde o 6º ano até para o nível superior, dá para comparar bastante, eles são destemidos mesmo. Justamente por essa questão de ausência do medo que a criança tem, é muito curiosa, tá? Então, o profissional tem que ter cuidado. Vocês aí são pais, são mães, ninguém quer a notícia do que o seu filho chegou machucado em casa. Todo mundo vai querer saber o que foi, né? Então, a responsabilidade é grande do profissional de educação física, tá? Concussão. Uma concussão cerebral é uma lesão traumática que afeta o cérebro. Geralmente ocorre devido a um impacto na cabeça ou desaceleração rápida do cérebro dentro do crânio. Esse termo, esse conceito de concussão, ele é muito utilizado no futebol. Tá? No futebol, atualmente, tem muita questão da concussão, inclusive é feita até uma... Eu acho que eu vou conseguir a imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Agora que eu lembrei que ontem aconteceu com um jogador de futebol. Ainda bem que eu lembrei, deixa eu mostrar aqui para vocês. Brasão. Foi mudada até a regra sobre a questão da concussão no futebol, só para vocês verem como ela é bem grave, que aconteceu, que você pode ter até uma substituição extra. Só um momento, deixa eu ver se eu encontro aqui, senão eu mando para vocês no grupo depois. Tá aqui. Ainda bem que isso me veio à memória. Espera só um minuto. Apareceu para vocês aí ou não? Pareceu. Ó, então vocês observem aí nessa região aí da testa, né, como foi bastante noticiado. O que aconteceu? Ele teve uma pancada, não foi pancada, alguns falaram que era para cartão, foi uma pancada de que foi disputa, né? Geralmente o goleiro sai com tudo para segurar a bola e ele sofreu uma joelhada nessa região, tá? Como ficou. Geralmente, quando tem pancadas fortes, pancadas pesadas, como nós costumamos falar, acontece a substituição. Mas o juiz chamou o médico foi lá, claro que quem toma toda essa decisão, né, geralmente é o médico, e o médico disse que ele podia ficar. O que aconteceu? Ele ficou, continuou jogando, depois passou mal. Se eu não me engano, ele quase desmaiou depois. Na primeira vez dessa pancada ele desmaiou, e aí depois voltou, continuou jogando. E depois passou mal e teve que sair de ambulância. Foi um susto, nesse caso, tá? Foi um susto porque, até onde eu vi, fizeram exames e não deu nenhum problema mais grave, né? Que todo mundo estava com medo porque ele teve que sair de ambulância, depois ele passou mal, não voltou. Então, só para vocês verem, pancada na cabeça, estava na educação física, você observou, até em casa mesmo, tá? Já teve caso de criança que chegou a falecer porque bateu a cabeça com tudo, o pai e a mãe ficaram tranquilos. Ah, não, normal, caiu, tem que ter cuidado. Tá? O pai e a mãe mesmo, o responsável ali, pode olhar, ver a região, se está em dúvida, se a criança fica reclamando de muita dor, viu que está um pouco tonta, vai atrás do socorro, que é bastante complicado, tá? Inclusive, isso aqui pode realmente fazer com que a pessoa morra, tá? Não é nada de anormal, isso acontece bastante no esporte, tá? Então, tem que ter cuidado com essa tal da concussão, tá bom? Vou botar aqui. Então, retomando, o cérebro se movimenta dentro do crânio com força, isso pode causar alterações temporárias na função cerebral, sem lesão estrutural visível em exames, como tomografia, pode envolver interrupção de conexões neurais, alterações químicas e inflamação leve, tá?
Esses sintomas, eles podem surgir imediatamente ou após algumas horas do trauma. Então, vamos lá, prestem atenção. Sintomas físicos, dor de cabeça, né, vai ser o mais comum. Você leva uma pancada dessa, igual vocês viram na imagem, tá? O mais comum vai ser dor de cabeça. Náusea ou vômito, já é preocupante. Tontura ou vertigem. Visão turva, sensibilidade à luz ou ao som. Sintomas cognitivos, confusão mental, dificuldade de concentração, perda de memória e respostas lentas, tá? Então, tem que ter cuidado. Quando que devo procurar atendimento? Deve-se procurar atendimento médico imediato se a pessoa apresentar perda de consciência prolongada, convulsões, vômitos persistentes, tá? Essa parte do persistente, eu digo para você, nem precisa ser persistente. Apresentou vômito, já pode correr procurando um socorro, tá bom? Confusão acentuada, fraqueza ou dormência nos membros e mudança no comportamento. Aí você já percebe que são sintomas graves, tá? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Pancada na cabeça não é brincadeira. Tá? Se você estudar anatomia, né, que o crânio ele é bem forte, bem resistente, mas pancada na cabeça sempre leve a sério, tá? Isso eu falo desde o que você vivencia na sua casa, do que você observa no trabalho, na sua futura prática docente, estágio, tá? Tudo isso tem que ter atenção. Você imagina um aluno sofrer uma pancada na sua aula de educação física, você, entre aspas, ignorou, né, pensou que era algo tranquilo, e esse aluno começa a passar mal, começa a ter uma convulsão, aí a confusão está feita, tá? Então tem que ter cuidado em relação a tudo isso, tá bom? Se tiverem dúvidas, vocês podem falar, tá? A gente está chegando aqui em fraturas e deslocamentos, tá? Ou luxações. Passamos aí da parte da concussão, e como eu falei, pancada de cabeça geralmente é o mais comum. Quem trabalha com criança sabe bem que criança, se você liberou um intervalo, a brincadeira deles é correr, né? Criança é de um lado para o outro, de um lado para o outro, um bate com o outro, levanta e vai, e por aí seguem, tá? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Fraturas e deslocamentos. Ou luxação, tá? A fratura óssea e o deslocamento, luxação articular, são lesões graves que demandam atendimento médico imediata. Vocês vão observar aqui, acho que é muito comum, todo mundo já ouviu ou leu, acidente com duas pessoas não tem fratura exposta, né? Então vocês observem essa imagem aí, fratura exposta. As fraturas podem ser definidas como uma interrupção da continuidade do osso, tá? Observem que essas duas aí são fraturas. Uma é fechada e a outra é aberta ou exposta, né? Popularmente conhecida como fratura exposta, que você consegue visualizar um osso, tá? Geralmente aí quem já teve essa fratura diz que a dor você não consegue nem mencionar, tá? De quem tem uma fratura exposta, que é 1000 vezes pior, entendeu? Mas só de ter uma fratura, tem pessoas que praticamente, vocês vão ver que tem uma fratura que ela dá no corpo do osso, que se comparado a outros não é tão grave, né, como essas fraturas, as pessoas já dizem que a dor é insuportável. Você imagina quem tem uma fratura exposta, uma fratura dessa fechada também, tá, como uma pessoa sofre. Inclusive, na escola, não aconteceu comigo, mas onde um colega meu estagiava, o que aconteceu? Geralmente você passa corrida, acho que eram alunos de 7º ano, 7º, 8º ano, corrida, já são grandes, né, considerado grandinho já, ele passava corrida e tinha que correr revezando aquelas filas, né, que você deixa uma fila lá na frente, correndo, o outro para ficar revezando. O que aconteceu? No final, sempre tem a parede, né, da quadra, uma criança, ela foi frear o movimento, né, quando chega no final, bate na mão do colega e tem que frear para parar. Ele simplesmente fraturou essa região dos 2 punhos aqui, tá? Punho, o famoso pulso também, fraturou mesmo, tá? Quebrou. Quando a gente fala de fraturou. Então você imagina como é delicada essa parte, tá? Tipo, não foi, eu não diria culpa do professor, porque todo professor passa atividade, a quadra é o espaço, mas aconteceu. Ninguém sabe o que foi, se a criança estava com a região fraca, se aconteceu, se era genético, mas são coisas que acontecem. Tá? Isso eu nunca tinha visto, eu até tomei um susto quando eu fiquei sabendo disso, que é uma parte bem delicada. Nesse caso, é se chamar socorro por ser aqui nessa região, né? Região do punho, geralmente coloca no carro e vai também. Geralmente na escola sempre tem alguém que tem carro e possa levar do que esperar uma ambulância. Tá? E você imagina o sofrimento, né? A dor até o momento do atendimento, até depois do atendimento também, né? Que tem a questão da recuperação, que é bastante complicada. Tá? Fraturas traumáticas ocorrem por causa da aplicação de uma força maior que a resistência do osso. Elas ocorrem como consequências de grandes impactos, como uma queda. Tá bom? Então, aqui, ó, alguns tipos para vocês observarem, tá? Isso aqui é só para vocês observarem, não se preocupem em relação a todas essas, observem essas 3 primeiras aqui, a fratura transversa, longitudinal e oblíqua exposta, tá?
E até essa desviada aqui também, que acontece bastante, como a gente viu lá no exemplo, são tipos de fratura. Muitas vezes a gente pensa que o osso ele só vai ter essa fratura, né, em um sentido, mas não, depende muito da pancada, depende muito do objeto, é um carro, é uma moto, qual foi a região que foi mais afetada, se foi só um lado que bateu, tá? Então, temos que ter cuidado. Acho que vocês veem muitas notícias dos jornais aqui, que ultimamente o tanto de acidentes que estão acontecendo, tá? Eu falo daqui no Acre todo. Acidente de moto praticamente todo dia. Todo dia tem acidente de moto e tá bastante complicado, né? Às vezes outro tem uma fratura, acontece alguma coisa, quebrou o pé, quebrou um braço, como sai bastante nas notícias. Então tá bastante complicado mesmo, tá? Tem época que parece que acontece bastante. Inclusive, esses dias teve uma fratura, foi dessa oblíqua desviada, tá? Oblíqua desviada ficava bem nítido o osso. E essa parte aí, a recuperação, ela é bem complicada, tá? Bem delicada mesmo, até o momento ali em que você se recupera totalmente, tá? Vamos lá agora, deslocamento e luxação, tá? O que seria o deslocamento ou luxação? É o deslocamento completo dos ossos de uma articulação, ou seja, quando os ossos perdem o contato normal, que pode causar dor intensa, inchaço e deformação da área afetada, tá bom? Então, vocês observem, o húmero saiu ali da sua articulação, luxação, aconteceu a luxação ou deslocamento. Observe a primeira imagem, a anatomia normal, e depois o ombro luxado, tá? E tem pessoas que já se acostumaram com a questão da luxação. Pessoas que o ombro sai do lugar, né, popularmente conhecido como saiu do lugar, deslocou, e a pessoa consegue colocar no lugar de volta. Isso nunca vai ser benéfico, isso não importa a região, tá? Que o que eu falei lá do quadril acontece nesses casos também. Fica desgastando. Você imagina, sai do lugar, é colocado de novo, sai do lugar, é colocado novamente. Então, o que deve ser feito? Procurar um médico, procurar um especialista do que pode ser feito, se é um caso cirúrgico. Infelizmente, depender do público, pode ser demorado, tá? Mas é melhor do que não fazer nada e ficar nesse desgaste que em algum momento você vai sentir, tá? Em algum momento vai ser bem pior aí para o seu corpo, tá bom? Estou tentando dar uma adiantada aqui, vamos lá. Entorse e estiramentos. As entosses e estiramentos geralmente acontecem por causa de movimentos bruscos e esforços repentinos, especialmente em atividades que envolvem corridas e mudanças rápidas de direção, tá? Então, nós vimos aí a questão das fraturas, né, diretamente lá no osso. Nós vimos a questão da luxação ou deslocamento, né, quando você sai lá da sua articulação, o famoso deslocou, saiu do lugar. E a entorse, que é popularmente conhecido como que torceu, né? Torceu o tornozelo, é uma entorse. Tá? Vai depender bastante, se aí você vai analisar se afetou outra região ou não, tá? E já os estiramentos, observem essa imagem, tá? Os estiramentos aí afetando o músculo, o estiramento muscular pode ser tanto leve, pode ter uma ruptura parcial do músculo ou uma ruptura total do músculo, tá? Quem tem uma ruptura total, esquece que a recuperação é demorada, tem que fazer um procedimento, dependendo do médico, tem que ter a questão do medicamento, tem que ter a questão da fisioterapia também, tá bom? Essas lesões também são... Como é que é? Isso aí é o que nós chamamos aqui, geralmente a gente que joga futebol de rasgou a coxa, né? Isso, exatamente. É esse rasgou mesmo, tá? Que geralmente a pessoa sente no posterior, tá? Geralmente o que mais atinge é o posterior, a parte de trás aí na coxa, tá? Que a pessoa para... Fica fundão da coxa. A pessoa para na hora, não consegue mais fazer nada, tá? Não tem como, porque é sempre... Vocês observem a imagem, tá? Você imagina o músculo nesses graus aqui. Primeiro, tranquilo ainda, né? Mas a partir do segundo e do terceiro, não tem mais o que fazer, tá bom? Esse tipo de esforço excessivo pode causar danos aos ligamentos, músculos e tendões. Por isso que eu falo que tudo tem que ser analisado, tá bom? O estiramento aí, mais uma imagem, ainda bem que o Wesley falou, lesão causada pelo excesso de uso, distensão ou estresse, tá? Tração muscular ou tendínea. Essa tabela aqui ela é bastante interessante, tá? Ainda bem que está sendo gravado, vocês podem rever depois. Tem vários exemplos aqui que são bem comuns. Lesão, o que é afetado? Na entorse, os ligamentos, um exemplo comum, torção de tornozelo. Na distensão ou estiramento muscular, músculo ou tendão, o famoso puxão na coxa, tá? Como foi falado também. Contusão, tecidos moles, músculo, pele, pancada no braço. Teoricamente mais tranquilo, né? Contusão, só que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Fratura é o osso, quebra do punho, como eu citei o exemplo para vocês. E a luxação,
deslocamento da articulação, o ombro fora do lugar, tá bom? Então, na maioria desses casos aqui, se não em todos, eu acho que, deixa eu só voltar aqui para o terceiro, no caso da contusão, talvez não, alguns tipos de contusão não faz necessário o uso de fisioterapia, tá? Mas na maioria dos casos você precisa reabilitar. Situações de cirurgia, precisa de reabilitar. Situação de inflamação, tratei a inflamação, preciso reabilitar. O quê? O movimento, trabalhar a questão do meu músculo. Muitas vezes, após... Vou sair porque eu não estou trabalhando. Tranquilo, Jociclei. Ainda está trabalhando, quase 8 horas. Valeu por falar, tá? Então, a reabilitação, ela é fundamental, tá bom? Sintomas de lesões adquiridas no esporte: inchaço, calor, sensibilidade ao toque, hematoma e perda da amplitude do movimento normal, tá bom? E vamos avançando aqui que eu quero focar em outra coisa aqui para vocês. Os tratamentos de lesão tem a reabilitação, todos nós já conhecemos, né? A fisioterapia, como eu já falei para vocês, tratamento em que o que é a reabilitação? É reabilitar o movimento, reabilitar a função, tá? Pessoas que ficam acamadas, depois tem que reabilitar o movimento, tem que aprender, o popular tem que aprender a andar, e pessoas realmente voltam a treinar a passada, sequência da perna, pessoas que passam meses e meses, até anos de cama, por exemplo, perdem a função mesmo, tá? A função da passada, perdem aquela noção de espaço, de uma perna vai, depois vai a outra. Então a reabilitação, ela entra nesse sentido, tá? Eu acreditei que a maioria já fez também, em algum momento fez alguma sessão de fisioterapia, tá? Joelho, ombro, e por aí vai, coluna também, tá bom? Mas o que a gente vai focar? A gente vai focar nesse tratamento que é chamado de PRICE, tá? Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. Uma pergunta que eu faço para vocês: por que o gelo ele é tão importante na maioria das lesões? O que o gelo vai fazer no corpo? Por que o gelo é tão importante na maioria das lesões, tá? Eu não estou falando de, o exemplo, fratura, não estou falando de nada tão exposto, mas na maioria das lesões, contusões, pancadas, entorses, por que o gelo é importante? Vamos lá. Podem falar ou podem digitar. Por que o gelo é importante? Eu não sei qual é a palavra técnica. Eu sei que quando você coloca o gelo, ele relaxa um pouco o músculo. Eu esqueci o nomezinho. Porque eu sei disso porque, tipo, geralmente quando você tem bebê, que aí você diz que o peito pedra, eles mandam você fazer compressa de gelo, que é para, tipo, ele dilatar. Então, acho que deve ter alguma relação com isso. Tá no caminho. Descomprimir musculatura também. Mais alguém? O gelo desinflama. Também tem esse poder, tá? Mas depende de várias situações, a gente vai entender por que ele vai ajudar na questão da desinflamação também. Vamos lá. Proteção. O que seria a proteção, né? Quando nós estamos falando. Pode falar. Para recuperar mais rápido. Na recuperação, exatamente. Então, vamos lá, ó. O PRICE, né? O PRICE, lembrando que é do inglês, tá? Por isso que tem um ICE ali que é gelo, mas nós vamos usar somente os termos em português, tá? Proteção, proteger a área lesionada para evitar agravamento, tá? É igual você for tratar um exemplo. Esses dias eu vi um vídeo de um acidente em uma estrada. O que aconteceu? Tinha uma pessoa acidentada, a pessoa chegou para prestar o primeiro socorro, não sinalizou, pelo menos colocar um galho, que acho que praticamente todo mundo sabe que se tiver um galho, você já sabe que pode ter algo à frente. Então, o que aconteceu? 2 acidentes. O primeiro acidente e depois veio um carro e atropelou ali quem estava pela frente. Então, você tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Geralmente é um dos primeiros procedimentos aí para a questão do primeiro socorro, tá? Sinalizar o local. Tá numa escola, afasta o pessoal, tira os curiosos, né? Os alunos curiosos sempre vão querer fechar ali. Muitas vezes a pessoa não consegue nem respirar direito porque a pessoa não pede para abrir um espaço. Tá? Então, a primeira questão sempre é essa, tá? Observa bem a região, observa o local. Então, já nas lesões, também não seria diferente, tá? Proteger a área lesionada para evitar agravamento pode envolver o uso de mobilizadores, muletas, tala, ou simplesmente evitar o movimento. Inclusive, na aula eu falo para vocês, na aula que foi gravada, já que está postada, de que se você tem dúvida, não vai mexer, não quer manusear ali, o que você pode fazer? Se tem uma fratura no braço, deixa o braço em uma superfície rígida ali, tranquilo, buscando socorro, vai ligar para a ambulância, para a polícia, para os bombeiros, tá? Todos eles podem passar a questão dos primeiros socorros para você. Deixe o membro em uma região rígida. Vai deixar, por exemplo, você imagina, em cima do colchão. Estou com uma fratura no braço, vai ficar em cima de um colchão. A pessoa vai sentir dor praticamente ali em todo momento, tá? Superfície rígida, tem um caderno, tem alguma coisa que consiga mobilizar um pouco, deixa lá que vai ser melhor, tá? No começo vai sentir o incômodo, claro, quando você for manusear,
mas depois alivia, tá? Repouso nós já sabemos, o gelo, aplicação de gelo para reduzir a dor, o inchaço e a inflamação nas primeiras 24 a 72 horas após a lesão. Compressão, uso de faixas e bandagens compressivas para limitar o edema e estabilizar a área afetada. E elevação, que é manter o membro lesionado elevado acima do nível do coração sempre que possível para reduzir o inchaço, tá? Então essa parte ela é bem delicada. E tem que ter a questão da proteção. Isso daqui é a famosa tala, tá? Que você imobiliza. Mas é interessante, deixa eu ver se é o próximo slide, que tem eu coloquei para vocês imobilizações improvisadas e vocês vão ver. Tá? Porque quem é que vai ter uma tala, né? Você passa por uma situação dessa, dificilmente alguém vai ter uma tala, vai ter algo mais profissional. Mas com a tala você já consegue entender, tá bom? No lugar dessa tala, o que daria para colocar? Algo que você tem em mente aí? Algo que não seja profissional, mas o que daria para utilizar? Vamos lá, responda para mim. No lugar de uma tala? Pedaço de madeira. Um isopor, Pedaço? se tiver um isopor, aconteceu um acidente aqui, profissional, aldeia com a minha sobrinha, ela estava jogando bola, aí ela foi aparar a bola e quebrou, assim, o antebraço dela. Minha nossa. Aí não tinha isso aí, a gente colocou um pedaço de isopor, tinha um isopor, a gente colocou e amarrou com a fralda até levar ela no hospital. Perfeito. Tá, é exatamente isso. Você sempre vai pensar numa estrutura mais rígida. O isopor ele vai ter essa função também, tá? Vocês sabem que tem os isopores que são mais rígidos também, tá? Mas o importante, madeira, geralmente é isso mesmo, o Leilane, um pedaço de papelão também. A Cleidiana falou, inclusive tem na imagem aqui que eu vou mostrar para vocês o papelão também. Tá? Mas o que vai importar de verdade é você observar se o membro, se a região atingida realmente está imobilizada, tá? Vou até adiantar aqui que a Cleidiana me lembrou bastante. E tem muita coisa ainda para a gente ver. Então, aquilo que eu havia perguntado, o que o gelo faz? Tá? Isso aqui vai ser o tema também para a nossa outra aula, quando a gente for falar da manobra. A gente vai falar também sobre a questão do gelo, sobre a questão do frio e do quente que você deve utilizar. Tá? O gelo, ele faz a vasoconstrição, é o estreitamento ou contração dos vasos sanguíneos, principalmente artérias e arteríolas. Você imagina, se eu tive uma pancada fortíssima, e se o fluxo de sangue continua, aquela região está lesionada. Se o fluxo de sangue continuar ali a todo vapor, com aquela intensidade comum, o que vai acontecer? Eu vou ficar com mais dores, vou sentir bastante incômodo. Então, o gelo, ele alivia. Por isso que vocês falaram aí que ele é o que? Anti-inflamatório, né? Trabalha na inflamação. Acho que foi o Wesley que falou. É nesse sentido mesmo. Tá? Se eu tive uma pancada hoje, eu já coloco o gelo que ele vai fazer a vasoconstrição e vai travar tudo ali. Ele trava a região para a região se recuperar e não ter fluxo de sangue. Você imagina, né? O fluxo de sangue ali, que é o calor que vai passando, ele vai fazer com que inflame mais, tá? Mas mais à frente também nós vamos ver que existem tratamentos com gelo, existe tratamento com a compressa quente, e existem tratamentos também que associam tanto o gelo quanto o quente, tá? Mas nós vamos ver que são situações delicadas e bem opostas. Bom, mas geralmente pancada, uma entorse é gelo, tá? Nós vimos aí que de 24, 2 dias, até 3 dias é recomendado, tá? E por vários autores aí, você utilizar o gelo na região. Não vai colocar o gelo de forma direta, para evitar queimaduras, tá? Que aí todo mundo imagina, né? Você pode utilizar um pano, pode utilizar um plástico, depende muito do que está acessível para você, tá bom? E a vasodilatação, que é o oposto, é o alargamento e relaxamento dos vasos sanguíneos, tá? Então, quando você relaxa, que alarga, o fluxo de sangue continua. Agora, vasoconstrição, coloque isso na mente de vocês, ela vai fechar e vai reduzir ali aquela questão do fluxo sanguíneo. Tá? Por isso que a região, por mais que você coloque gelo, acho que todo mundo já fez uso, fica mais como que eu posso falar? Fica mais delicada, fica sensível, na verdade, aquela região, tá? Porque é uma resposta do teu corpo, essa região aqui não está passando sangue como estava passando antes. Tá? Então, o teu corpo ele já começa a entender aquela região e começa o processo de recuperação, o processo de anti-inflamatório também, tá bom? Mas não se preocupe, nós teremos uma aula também em relação a isso. A elevação do membro lesionado acima do nível do coração é fundamental, pois permite que a gravidade contribua para a drenagem do excesso de líquido acumulado. Isso reduz tanto o inchaço quanto a dor, tá? Nessas lesões, como nós já falamos, de entorse, nessas lesões aí onde você tem uma contusão também, tá bom? E corroborando ou concordando aí com o protocolo Price, temos também a questão de substâncias injetáveis, tá? Mas quem vai prescrever sempre vai ser o médico, tá bom? Os corticosteroides, né? Muito conhecidos como corticoides também, anti-inflamatório, isso aí é por aplicação médica, tá bom? Tem que ter a receita, ele vai ver certinho lá
qual que é a região afetada, qual que é o melhor medicamento, tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Outra questão muito comum, uso de antibióticos, geralmente a família do sino, né, o levofloxacino e o ciprofloxacino, acho que alguém aqui conhece, tá? Geralmente se utilizam muito esses antibióticos aí para vários tipos de infecção urinária, por aí vai, tá? Esses antibióticos, e eu só estou citando exemplos, tá? Eles tendem, dependendo do uso, né, se é um uso um pouco mais prolongado, eles tendem a enfraquecer a região dos tendões. Toda essa região muscular também, tá? Tendem a enfraquecer. O que significa isso? Que se eu estou fazendo uso prolongado, eu tenho que ter cuidado com a atividade física. Tá? Muitas pessoas se lesionam porque está fazendo uso de antibiótico. É um antibiótico que lá na bula dele, se você pesquisar, você vê que ele tem essa questão de que ele enfraquece, ele tem uma substância que age diretamente nessa estrutura. Aí você imagina, você vai para academia e vai fazer o seu treino lá como você fazia antes. É perigoso, tá? Porque toda essa tua estrutura, toda a questão do tendão, do ligamento pode estar comprometida, tá? E realmente é comprovado, tá? Muitas pessoas que fazem uso do ciprofloxacino têm essa questão ligamentar, questão de fraqueza no tendão também. Aqui uma coisa vai puxando a outra. Se uma estrutura está mais fraca, não está com aquele potencial, ela vai enfraquecer as outras, tá? Porque o teu corpo, ele se adapta. Tá? Tanto você sabe, quem pratica atividade física sabe que antes você não conseguia fazer uma coisa e vai fazendo outra, vai evoluindo, já consegui uma semana, com um mês melhorei mais ainda. Então o corpo ele é bastante delicado, tá? É só para vocês terem atenção também em relação ao medicamento também que você pode utilizar em alguns momentos, tá bom? Vamos lá, chegamos na parte aqui do socorro em situações de emergência. A gente vai ver, para finalizar a aula de hoje, queimaduras, desidratação, intoxicação, mordidas, imobilização e afogamentos, tá bom? Queimaduras. Já observe a imagem, 1º grau, 2º grau e 3º grau. Queimaduras podem variar em gravidade, desde lesões superficiais até profundas, comprometendo a pele e tecidos subjacentes. O primeiro passo no socorro é interromper o contato com a fonte de calor. Tá? Vai fazer o primeiro socorro de alguém que teve ou está tendo uma queimadura, é interromper o contato. Tá? Realmente tirar ali da fonte de calor, não importa o que seja, né? Tem várias formas que a pessoa pode se lesionar, mas você faz o possível para interromper o contato com a fonte de calor. Em seguida, resfriar a área afetada com água corrente fria por pelo menos 10 minutos para diminuir a dor e evitar o aprofundamento da lesão. Nunca aplique gelo diretamente, óleos ou cremes, proteja a queimadura com um pano limpo e seco. Queimaduras extensas, químicas, elétricas ou que envolvam a face, mão, pés e genitais requerem atendimento médico imediato, tá? Essa situação de queimadura que eu falei para vocês, tem que ter cuidado, porque geralmente são aquelas queimaduras que atingem ali a derme, a epiderme até a derme, tá? Agora, se é algo mais grave, já liga para o socorro, que eles podem te orientar, tá? Mas em queimadura, nada de passar creme dental. Eu sei que muitos idosos, né, eles têm o conhecimento empírico deles, né, de colocar uma substância, vou colocar alguma coisa, vocês estão até rindo aí, né, mas nada disso, tá? Já tiveram pessoas que fizeram isso e agravou tudo, então não existe mais isso. Inclusive aí, ó, se tem a dica para vocês de colocar um pano, dependendo, um pano ele pode até aderir também, por isso que tem que ser o quê? Tem que ser algo observacional, você observa e vai tomar a atitude, entendeu? Agora, se for mais leve, eu quero proteger, tranquilo. Pode colocar óleo de andiroba, pois é, óleo de andiroba, tudo isso. Eu esqueci o nome do outro óleo agora. Qual é um óleo que queima? Eu esqueci o nome. Pois é, tudo isso tem que ser, a copaíba, a famosa copaíba também, tá? Tem que ter cuidado com tudo isso também, porque pode a gente rir, mas é real. Tá? Muitas pessoas já passaram mal, quase morreram literalmente por falta de conhecimento. Tá? Então tem que ter cuidado com tudo isso. Socorro e desidratação. O socorro inicial inclui interromper a causa da perda de líquidos e oferecer reposição oral com água, solução de reidratação, tá? Que também tem o soro, tem um soro que você repõe de forma oral. Em casos graves com sinal de confusão, fraqueza intensa ou desmaios, deve-se buscar atendimento médico urgente. Tá? Tem tanto os casos leves de desidratação, que é comum, tá? E os casos graves também, que é bastante complicado. Pois é, Poliana, eu falei do creme dental, que eu sei que a maioria passa creme dental. Inclusive, eu acho que passam para picada de inseto também. Eu acho que era muito comum os idosos falarem que o creme dental fazia bem. Né? De maribondo. Isso. Podia fazer bem no seguinte sentido, de que fechava ali, né? Um exemplo aplicado de um marimbondo, fechava, nada
nada picava mais, nenhuma bactéria entraria ali, mas isso aí não é utilizado, tá? Às vezes tem pessoas que podem ter uma irritação, outras pessoas não vão sentir nada, e por não sentir nada, pensa também, ele usava... Caraca, eu gostei do comentário da Cirleide, meu pai já é idoso, ele usava ovo cru em cima. Essa eu nunca tinha ouvido não, viu? Agora eu fiquei surpreso, ó. Utilizava o ovo cru em cima. Então, só para vocês observarem, tá? Mas isso que a Cirleide falou, com certeza ele aprendeu com alguém. Tá? Tenho certeza que ele não chegou a dizer, não, coloca o ovo cru aí em cima. Então, são conhecimentos que vão passando. E qual que é o objetivo aqui? O objetivo é de vocês repassarem esses conhecimentos. Tá? Repassa os conhecimentos. Às vezes eu sei que com o idoso, né, muitas vezes ele nem acredita, ele fica ali, não quer aceitar de que o que ele aprendeu a vida toda está equivocado. Tá? Mas tem que saber falar, né? Tem que saber dizer, pai, meu avô, alguma coisa que esse não é o procedimento, que isso não vai mudar, eu sei que eles têm resistência, tá? Mas é interessante também, tá? Por isso que é interessante, a gente vai vendo os relatos de vocês, coisas que eu nunca nem tinha imaginado, tá? Continuando, intoxicação. Casos de intoxicação podem ocorrer por ingestão, inalação, contato ou picada. Ao suspeitar de intoxicação, identifique a substância envolvida, isso se for possível, tá? Como eu falo para vocês, você imagina uma pessoa passando mal, você pode fazer algo e você ficar tentando identificar a substância envolvida. Tá? Então tem que ter cuidado. Se tiver mais de uma pessoa, aí sim. E contate imediatamente os serviços de emergência ou um centro de controle de intoxicação. Não provoque vômito sem orientação médica. Mantenha a vítima em ambiente arejado, monitore a respiração e consciência e evite oferecer alimentos ou líquidos até a avaliação profissional. Essa parte do vômito, tá? Porque existem algumas substâncias, isso também eu vou passar para vocês na aula mais aprofundadas, em que o vômito ele pode ajudar. Mas eu já vi caso de uma pessoa que tinha ingerido, acho que era veneno, um tipo de veneno, e foi provocar o vômito pensando que seria melhor, mas não foi. Tá? Você imagina, o veneno ali, ele proliferou naquela região e ele provocou o vômito, e aí que subiu o veneno proliferado, ou ainda mais potente, em toda a questão da laringe, esôfago, atingiu boca, tudo. Aí você imagina como é bastante complicado, tá? Nesse caso que eu tô falando para vocês, a pessoa não faleceu, mas tem que ter cuidado também. Mas, tipo, nesse caso, a única coisa que eu falo para vocês é liga para alguém. Não tem o SAMU, liga para o bombeiro. Não tem bombeiro, liga para a polícia. Mas, geralmente, eles sabem ajudar. Mas o objetivo principal é de que vocês sejam essas pessoas que tenham os conhecimentos, tá bom? Vou até mandar para vocês lá no grupo umas páginas que eu sigo, tá? Tem umas páginas bem bacanas de pessoal que ensina primeiro socorro com humor também, no Instagram, vou mandar. Aí quem tem Instagram pode seguir, tá? Eu utilizo mais no Instagram, mas se eu ver também no YouTube também. Tem um canal no YouTube que eu acho bem bacana, eu vou mandar para vocês. Tá? É bem interessante você aprendendo. Vocês vão vendo que tem várias dicas, tá? Aqui a gente passa um pouco mais resumido, porque não tem como passar tudo aqui para vocês. Respondam aí para mim no chat aqui. Vocês já ouviram falar na aranha marrom? Sim ou não? Responde aí no chat que eu vou lendo essa parte aqui, tá bom? Socorro em mordidas e picadas de animais. Essas picadas e mordidas podem causar ferimentos locais e transmitir infecções ou toxinas. Limpe imediatamente a área com água e sabão, tá? Geralmente, mais outra situação. Água e sabão. Se eu tenho dúvida que eu tenho um sabão que eu posso utilizar, mas geralmente aquele sabão que você utiliza, sabão em barra, né, para roupa, é tranquilo. Vamos falar muito do sabão neutro, pode fazer confusão, mas até aquele sabão você pode utilizar, tá bom? Se ficou em dúvida, só água, não tem nenhum problema. Em mordidas profundas, sangramentos intensos ou suspeita de raiva, busque atendimento médico urgente para avaliação, vacinação e possível administração de antissépticos ou antídotos. Observe sinais de reação alérgica grave, como inchaço intenso, observe a imagem, tá? Dificuldade para respirar ou choque e acione o serviço de emergência, tá bom? Por que eu perguntei da aranha marrom? Deixa eu ver se tem aqui, tá aqui. Ó, vocês vão observando aí a imagem. Nem avisei vocês, né, que ia mostrar essa imagem para vocês aí, mas tá bom. Essa imagem é picada de aranha marrom. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. A aranha marrom é uma aranha que ela é bem pequena mesmo. Praticamente, você olha para ela, é inofensiva, tá? E o pior de tudo não é nem a questão disso. A questão é de que muitas pessoas que foram picadas por ela não sentiram nada, ou sentiram simplesmente só uma fisgadinha mesmo, como se fosse uma agulhazinha, a ponta de uma agulha, e nem se preocupou com nada. Tá? E ela tem uma toxina potente mesmo, de que o que pode acontecer? Vocês observem que tem uma ferida, não cicatriza, ela vai aumentando,
Já tiveram vários casos de que a pessoa perde, um exemplo aí, perde o dedo, tá? Começa a necrosar literalmente, por isso que tudo que você vai calçar, onde você vai deitar, tem que ter cuidado, tá? Tô falando da aranha marrom, né, que é um detalhe, mas tudo, é escorpião, você tem que ter cuidado com uma aranha que você não conhece. Tem aranhas que são bem pequenas, que você acha bonita, e muitas vezes ela tem uma toxina, então tem que ter cuidado, tá? A aranha marrom, inclusive, só um momento, Ed. Inclusive, eu não sei se eu vou achar aqui para vocês. Inclusive, a aranha marrom, eu já vi um caso, região. Eu já vi um caso onde a pessoa perdeu praticamente toda a parte de trás aí nas costas, que teve uma ferida, a picada foi, foi nas costas e foi aumentando. Tipo, qual que era o procedimento médico? Remove aquela região afetada. No que ele removia, já tinha proliferado e foi tirando mesmo ali, que ficou praticamente um buraco enorme mesmo nas costas da pessoa. Tá? Então tem que ter cuidado. Wesley, pode falar, depois eu continuo. E pessoal, viu o escorpião ali, né? Teve uma vez que a gente tava fazendo o quintal lá na casa do meu cunhado. Aí tava carregando uma ripa lá que tava amontoada. Aí um me mordeu, acho que tinha uns 17 anos já. Meu corpo ficou todo dormente, que a gente foi pra cá cima tomar banho, eu não aguentava nem levantar o vaso. Fiquei Deus todo é dormente. mais. Aí a minha irmã até que me deu banho, aí eu não tomei nada não. Nós só esperamos lá, ficamos esperando e passou. A dormência normal, sozinho mesmo. Rapaz, cara, o escorpião, geralmente o escorpião mesmo, muitas pessoas se recuperam mesmo. A dor, que nem o que tu descreveu, não preciso nem falar, né? O que tu foi sentindo. Escorpião não é brincadeira não, viu? E dependendo do tipo, tem um que ele é mais grave ainda, tá? Então tem que buscar ajuda, tem que buscar um socorro. Mais uma vez aí para vocês observarem, ó, picanha de aranha, picanha, ó, acho que eu tô com fome, picada de aranha marrom, necrose. Pesquisei o que apareceu aí. Só para vocês verem, observarem o nível, tá? Isso aí vocês veem na hora, né? Olha aqui, ó, a região, observa o dedo, o que pode acontecer, e ela vai afetando a região gigantesca, tá? Claro que isso vai envolver muitas coisas, como é que tá o meu corpo. Primeiro socorro nesse caso aqui, não tem o que fazer não, vai buscar ajuda médica, tá bom? E isso tudo que vocês estão observando, vários casos desses é com médico, tá? Eu vi que evoluiu muito a questão da medicação, tem uma pomada agora que ela trabalha bastante direcionada nessa questão da recuperação, tá? Mas muitos casos, muitas fotos que se vocês procurarem, é a pessoa sendo cuidada no hospital, e só para vocês observarem a toxina. E é bem pequena, tá? Então, tipo, essa aranha, a caranguejeira, né, que a maioria tem medo, a caranguejeira praticamente vai ser inofensiva se comparada com essa aranha, tá? Então tem que ter cuidado, e isso você vai ensinar também para os seus alunos, tá? Aí você imagina, no dia da família, você ensinar isso aí para uma família, a pessoa vai ficar surpresa. Fica surpresa mesmo um antigo ver um negócio desse, tá? E é uma aranha, eu estava vendo ela está presente em todas as regiões. Tem as regiões que ela tem predominância, se não me engano é para o sudeste, mas é comprovado que ela está presente em todas as regiões, tá? Então não tem essa de que só tem naquela região, tá bom? Não é colocando medo em vocês não, mas eu sei que alguns ficaram com medo, né? Mas tem que ter cuidado. Nada de pegar um tênis aí e já sair calçando, tá bom? Tenham cuidado em relação a isso. E, inclusive, teve o exemplo do Wesley aí, do escorpião, né? Deus o livre, o escorpião. Vamos lá, vamos para o nosso penúltimo tema: imobilização e transporte de pessoas. Em casos de trauma, especialmente com suspeita de lesão na coluna ou fraturas, a imobilização correta é fundamental para evitar agravamento. Utilize talas, colar cervical e macas rígidas, tá? Que é mais para vocês conhecerem o que é um colar cervical, tá? Muitos. Calma aí, que eu não estou compartilhando, vocês nem me falaram. Aqui para vocês conhecerem o que é um colar cervical, tá? Geralmente, quando tem um acidente, a primeira coisa que o socorro faz, o médico do SAMU, o enfermeiro chega, é imobilizar essa região. Que literalmente imobiliza e você não tem prejuízos. O que significa? Lesão na cervical é completamente perigosa, tá? Quem lesiona a cervical, dependendo da lesão, você sabe que a pessoa não volta mais a andar, não perde os movimentos, quase que por completo, a depender da lesão, tá? Por isso que isso é prioridade. E ali ao lado, uma maca, tá bom? Aqui que está o exemplo do que, eu não lembro, alguém falou aí sobre o papelão, que eu falei que ia mostrar para vocês, exemplo de mobilizações improvisadas, tá bom? Observe o que foi feito ali, ó. Foi feito com papelão, colocou uma fita, isso é mais acessível, né? Se você não tiver, você pode também amarrar com um pano limpo, por exemplo, um tecido limpo,
observem o galho, tá? Você pode utilizar várias situações aí. Inclusive, quando eu cursava educação física, né, o professor sempre passava essa tarefa, inclusive é algo que eu estou pensando em passar para vocês, tá? Dividir vocês aí 4, um explica, e um vai ser a vítima, e os demais vão fazer o vídeo imobilizando o colega, né? Vamos ver, eu vou pensar no que vai ser feito, tá? E a vítima é realmente para ser o ator, tá? É para passar mal, não é para ficar rindo, não. Então, eu vou pensar aí certinho como que vai ser essa tarefa aí que eu vou passar para vocês, tá bom? Por fim, socorro em afogamentos. Agora, isso daqui acontece bastante, ainda mais na nossa região, né? O pessoal deixa temido nos rios, nos açudes e por aí vai. O que deve ser feito? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a famosa respiração boca a boca, né, que é a ventilação, ela é correta? Sim ou não? Não. Sem medo de errar. A Rose falou não. É correta? Alguém acha que é correta? Vamos lá, vamos continuar. Então, o que a Rose falou, não, realmente, por quê? Porque você tem que ter cuidado. O que você deve fazer antes de tudo? Deixa eu ver se aqui está aqui. Eu vou primeiro nesse slide aqui. Segurança em primeiro lugar. Durante o atendimento de primeiros socorros, é essencial evitar o contato direto com sangue e secreções corporais, tá? Isso vai envolver também saliva e por aí mais, tá bom? Sempre utilize luvas descartáveis, tá? Isso daqui também nós sabemos que não é fácil. Se possível, máscara e óculos de proteção piorou mais ainda. Isso previne a transmissão de doenças e garante a segurança do socorrista. Então, é o que eu falo para vocês. Sempre a prioridade vai ser segurança. Você, por exemplo, você for lidar com o sangue, você não sabe o que a pessoa tem, tá? Então, a segurança tem que estar em primeiro lugar. Vou fazer no socorro dentro do que está acessível, tá? Se eu estou trabalhando com criança, também vou ter cuidado de não ter essa troca, tá? Muitas vezes eu posso ter uma ferida, toquei num sangue, tá? Então, tem que evitar tudo isso. Por isso que a segurança vem em primeiro lugar, nada de ter contato com sangue nem com secreção, tá bom? Isso é um cuidado que rege aí os cursos de saúde, rege os atendimentos de hospital, tá? E porque em relação aos primeiros socorros não seria diferente, tá bom? Então, tem que ter cuidado. Então, a questão da respiração boca a boca ainda acontece, mas aí nos institutos, nas palestras, o que regulamenta, os autores, essas situações só quando realmente é a última opção. Nós vamos entender que a pessoa não está respirando, você vai utilizar essa questão dessa respiração, tá? Mas ainda recomenda-se um exemplo quando é um cônjuge, quando é alguém muito conhecido que convive com uma pessoa, entenderam? Somente nessas situações, mas até nessas situações ainda não é algo que é acertado. E eu falei isso, vocês conseguem entender, né? Mas você vai ensinar que essa prática, tá bom? Ela não é vista não é bem vista justamente por isso, né? Você imagina, você vai fazer primeiro socorro boca com boca outra pessoa. Tem um contato ali com uma saliva, que muitas vezes você tenta manter a distância, não consegue, pode errar. Então, tudo isso é complicado, tá bom? Aí, voltando para cá. Remova a vítima da água o mais rápido possível, tomando cuidado para não agravar lesões na coluna cervical, tá bom? Se você identificou que foi só, né, entre aspas, o afogamento, aí você pode retirar com agilidade, com velocidade. Agora, você imagina se é uma pessoa, por exemplo, existem muitos casos em que a pessoa bate a cabeça no fundo da água, da piscina, tá? E se essa pessoa tiver lesionada a coluna, né? Mas nesse caso entra aquela questão de prioridade. Qual que é a prioridade? A prioridade é tirar a pessoa da água, né? Tem situações em que tem que tomar a decisão ali em questão de segundos para a vida, entenderam? Então tem que ter cuidado. Eu posso tirar também de uma maneira em que eu tente preservar um pouco, não um movimento tão brusco, né? Se tiver ajuda de mais alguém. Se a vítima não estiver respirando, inicie imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar, tá? Ou recuperação cardiopulmonar também. E chame socorro. Nesses casos, sempre é chamar socorro. Chama socorro. Coloca alguém no carro, já vai ligando para uma emergência, tá bom? Mantenha a vítima aquecida e em posição lateral de segurança se estiver consciente. Agora, voltando, tá? Para ninguém confundir, se a vítima não estiver respirando, inicie imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar, como vocês estão vendo na imagem da direita, tá? Agora, se a vítima estiver consciente, ou se você consegue notar que a pessoa está respirando ali, pelo menos tem os sinais vitais básicos, aí você vai colocar na posição lateral de segurança que nós vamos ver já já, tá bom? Então, a ressuscitação cardiopulmonar somente se não estiver com sinal vital. Ok? Vamos lá. Primeiro, ventilação já entra no que nós havíamos falado, tá? A ventilação
para vocês entenderem, mas a gente aprofundar um pouquinho no tema, é a famosa respiração boca a boca, ou se você tiver essas máscaras aqui, máscara pocket, tá? Essa da direita, ó, você observa, é uma máscara profissional, tá? Você vai fazer a ventilação dessa maneira, mas só que ela possui um filtro, tá? Ela possui um filtro e vai impedir com que você tenha contato, e nem a vítima tenha contato com a sua saliva, por exemplo, né? Quando você está fazendo ali a ventilação, tá bom? Já esse azul de baixo é o chamado, eu até anotei que toda vez esqueço, o AMBU, ou o AMBU também, que é utilizado quando a pessoa não está com sinal vital ali, e não está com sinais vitais, entenderam? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Primeiro, fazer 5 ventilações logo que possível antes de iniciar a compressão. Vamos sair daí, vamos supor que é um primeiro socorro de afogamento onde não tem como fazer a ventilação. Então o que vai ser feito? Relação de 30 compressões para 2 ventilações, para leigos ou socorristas treinados. Compressões de alta qualidade, profundidade adequada, permitir retorno completo do tórax e mínima interrupção, tá? Então, quando tem essas situações onde não é possível fazer a ventilação, o que é recomendado? É recomendado que você faça pelo menos as compressões. Compressão durante 1 minuto, você vai fazer compressão já ligando para o socorro, tá bom? Que o socorro ele vai te orientar com o que você vai fazer até a pessoa retornar ao o objetivo, né, que a pessoa retorne ali os sinais vitais, tá bom? E geralmente uma compressão bem feita, ela lesiona toda aquela região, tá? Porque você tem que realmente descer bastante, aquela questão ali de 4 a 5 centímetros mesmo, tá? Então você imagina, não é uma forcinha não, é forçar bastante para repetir como se fosse um movimento do coração, tá bom? Essa parte do afogamento, ela é bem delicada e tem bastante coisa envolvida. Aí, como já foi falado, se a vítima está respirando, você vai colocá-la em posição lateral de segurança. Observem essa posição, por favor, tá? É uma técnica indispensável para muitos casos de primeiros socorros, pois mantém as vias respiratórias abertas e ajuda a garantir que o vômito ou outros conteúdos presentes no estômago não sejam regurgitados, ok? Então, mais uma vez, essa posição, a gente vai finalizar só com um vídeo, tá? Eu falei para vocês que hoje era meio extenso, né? Mas agora só tem um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês e a gente finaliza. Essa posição, ela é utilizada para várias situações, inclusive também para convulsão. Tá? Como eu falo para vocês, observou alguém tendo convulsão, não tem aquilo de